Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manto não se desvie, antes seja curado. Aleluia. Deus poderoso, obrigado por essa palavra bendita, palavra revelada, inspirada pelo Espírito do Senhor. Nós nos colocamos agora, Deus, diante do Senhor e pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Tire os impedimentos, ó Pai, que possam porventura existir em nossa mente, em nosso coração. E dá-nos a graça, Deus, de não nos permitir, ó Deus, perder, ó Deus, esse momento, nem por distrações, nem por saídas, ó Deus, desnecessárias, nem por conversas, mas que nós, ó Pai, estejamos com fome, com sede daquilo que o Senhor tem de melhor, que é a Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, venha nos saciar nessa noite com a Tua palavra poderosa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre desistir ou prosseguir. Qual será a sua decisão? Vocês vão ter auxílio visual hoje. Desistir ou prosseguir? Qual será a sua decisão? Vamos falar isso juntos? Vamos lá? Desistir ou prosseguir? Qual será a sua decisão? Aí você vai falar, qual será a minha decisão? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler foi escrito para cristãos.
Foi escrito para pessoas que, como eu e você, fizeram uma decisão um dia nas suas vidas e receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E quando nós lemos o contexto no qual esse texto está inserido, nós vamos perceber que esses irmãos estavam enfrentando grandes dificuldades. Esses irmãos, conforme diz o capítulo 10 dessa mesma epístola, a partir do verso 32, diz que esses irmãos que aceitaram Jesus Cristo, que deixaram o judaísmo e abraçaram o cristianismo, estavam enfrentando muita luta, estavam enfrentando muitos sofrimentos, está descrito dessa forma no texto. Estavam enfrentando insultos, estavam enfrentando tribulações, estavam alguns deles até na prisão por terem abraçado o cristianismo. E alguns deles haviam perdido seus próprios bens materiais por causa da fé cristã. Então, era uma situação dramática que estava sendo vivenciada por aqueles cristãos. Luta, sofrimento, tribulação, insultos, perda de bens e perda da própria liberdade, para alguns deles estavam presos. Então nós podemos perceber que eles estavam sendo fortemente tentados a desistir. Capítulo 10, versículo 38 e 39 diz que a pressão era tão forte que eles pensavam em retroceder. Então o autor da epístola diz: não, nós não somos daqueles que retrocedem. As pressões são fortes, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não vamos desistir. E nós podemos perceber que eles estavam vivenciando as limitações pessoais, como ser humano, como eu e você vivenciamos. Estavam vivenciando as pressões circunstanciais, aquelas coisas à nossa volta que acontecem de vez por outra. Estavam vivenciando as afrontas humanas, que você sabe que às vezes acontecem na nossa vida, as oposições malignas também. Então, você se identifica com essas pessoas? Será que em alguma dessas coisas você se identifica com esses irmãos do texto que nós lemos? Provavelmente. Provavelmente. E eles precisavam responder a esta pergunta, a estas perguntas que nós fizemos aqui, mas com esse contexto aqui que eu estou colocando para vocês. E nós nos identificamos com eles, porque vez por outra nós estamos aqui na igreja, nós estamos na nossa casa, nós estamos lá no nosso trabalho, e essas realidades que eu mencionei aqui estão nos cercando, as nossas próprias limitações físicas e emocionais, as oposições malignas que nós enfrentamos no dia a dia, né? Homens e pessoas que se colocam de maneira muito agressiva no nosso caminho e colocam impedimentos na nossa caminhada muitas vezes. Então nós estamos nos identificando com essas pessoas. E nós precisamos responder essa mesma pergunta. Cada domingo que você entra aqui nessa igreja, você precisa responder de novo essa pergunta: desistir ou prosseguir? Qual é a sua resposta? Qual é a sua decisão? Cada segunda-feira você responde isso novamente. Cada quarta-feira no meio da semana de novo. E cada final de semana novamente. Você precisa responder isso todos os dias. Porque esse é o desafio que nós vivemos. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas ele terminou aí, ele disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, antes de você responder isso, até o final eu quero que você responda. Antes de nós respondermos isso, eu vou dar 3 conselhos que estão baseados nesse texto para você. Depois dos 3 conselhos, você vai dar a sua resposta. Tá certo? 3 conselhos da palavra. Primeiro conselho da palavra: valorize o bom testemunho de fé dos servos de Deus. Tem auxílio aí? Vamos ler junto? Vamos lá? Valorize o bom testemunho de fé dos servos de Deus. É o primeiro conselho da palavra.